Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e agora eu vou gravar um vídeo para falar sobre um livro fantástico que eu deveria ter lido há muito tempo atrás. Chama-se As Armas da Persuasão. Bom, esse livro ele fala do seguinte, ele tem como base alguns princípios. Deixa eu ler para vocês aqui. Quais são os princípios básicos desse livro? São os princípios que regem a maneira como as pessoas decidem uma compra e como você pode utilizar alguns recursos para persuadir as pessoas. Persuadir pode ser um termo que pode parecer negativo, mas se você tem uma causa bacana, um produto ou um serviço que realmente você sabe que agrega valor para as pessoas, é um termo legal, porque você está persuadindo as pessoas a contratarem o seu produto ou o seu serviço. Logicamente, algumas pessoas na internet, principalmente, a gente sabe que estão utilizando essas estratégias, essas armas, aí sim no sentido literal, armas, de uma forma não muito adequada. Então, quando você conhece essas estratégias, você vai poder se defender delas também. Então você vai poder identificar quando as pessoas estão te persuadindo de uma forma indevida. Então são eles os princípios: reciprocidade, coerência, aprovação social, afinidade, autoridade e escassez. Eu comecei a ler o livro, ainda não terminei, mas eu vou compartilhar a parte inicial dele com vocês já. E uma coisa importante é, por que esse livro é importante? Porque hoje, no mundo atual, a gente tem tanta informação que você precisa decidir rápido. Então o cérebro, ele cria alguns atalhos mentais para você poder decidir. E são esses atalhos mentais que é importante você entender, porque são eles que regem a decisão. Então um exemplo que ele utiliza logo no início do livro é de uma amiga que tinha um lote encalhado em uma joalheria. E ela já tentou promoção, já tentou um monte de alternativas, e aí ela colocou um bilhete para a funcionária colocar metade do preço para vender esse lote de uma vez. E o que aconteceu foi que a funcionária dessa pessoa, dessa amiga do autor do livro, colocou o dobro. Ela leu errado o bilhete, ou não entendeu que era meio, e colocou o dobro do preço. E o que aconteceu? O lote foi vendido muito rápido. E aí ele explica que existem alguns critérios que as pessoas acabaram utilizando. O critério e a crença de que, poxa, se aquele produto tem um valor nesse valor, ele deve ser um produto que tem valor, tem qualidade. E como era uma região de turismo, as pessoas acabaram comprando aquele lote achando que tinha uma percepção de valor maior. Uma outra coisa que ele fala é a questão do contraste. Você precisa oferecer para as pessoas um contraste no lugar de você simplesmente oferecer diretamente o pedido que você deseja. E um exemplo que ele utiliza, doação de sangue. A maioria das campanhas de doação de sangue ficam insistindo para que as pessoas vão doar sangue pelo menos uma vez. E aqui no livro ele dá o exemplo que antes de você fazer o pedido que você deseja, você pode pedir para os voluntários se eles teriam interesse em doar sangue no mínimo a cada 6 meses, a cada 6 semanas, durante 3 anos. Ou seja, é um compromisso muito longo. Então, ao fazer esse pedido e logo em seguida você pode pelo menos uma vez fazer uma doação de sangue, aí a taxa de adesão desses voluntários triplicou. Então é muito maior. Então outro exemplo que ele dá sobre a questão do contraste. Você coloca um vendedor, a pessoa vai comprar um terno, uma camisa e uma gravata. Qual você vende primeiro? Se você fosse vendedor da loja. Muitas pessoas vão dizer que venderiam primeiro a gravata, que é o item mais barato, para depois vender a camisa e depois tentar vender o terno, correto? Aqui no livro ele explica que é o contrário. Você precisa vender primeiro o terno, que é o item mais caro. Porque depois de comprar o terno, a pessoa vai estar mais suscetível a achar que uma camisa que ele poderia achar caro, ele vai achar barato. Ele vai achar que os outros itens estão com preços bons. Então essa é uma dica fundamental. Então a dica da reciprocidade, que é um dos principais princípios, parte do seguinte princípio: o ser humano, ele é naturalmente, ele é colaborativo. Então desde a época das cavernas as pessoas dividiam o que caçavam e as pessoas compartilhavam entre si. E o que acontece? No nosso cérebro, quando alguém te faz um favor, o que é que você pensa? Quando alguém te faz um favor, você fica querendo retribuir.
Então se alguém te dá uma carona, desvia do caminho, você fica meio, não precisa desviar do caminho. E depois você fica meio que devendo um favor para essa pessoa. Então o que ele explica no livro? Que a história da amostra grátis precisa tomar muito cuidado, porque quando você recebe um favor de alguém, você fica tentado a retribuir esse favor. Então um exemplo muito claro, ele fala de empresas que oferecem visitas gratuitas. E aqui, lá nos Estados Unidos, ele fala de visita contra incêndio e tal. Mas aqui no Brasil a gente sabe que tem muitas empresas que oferecem, por exemplo, visita gratuita para verificar o seu filtro d'água. Eu não vou citar nomes, mas vocês já sabem, muitos sabem quem é essa empresa. Então, ao aceitar essa visita gratuita, você achando que é uma vantagem para você porque não está pagando, na verdade você está sendo vítima de uma estratégia que é baseada na reciprocidade. Então depois que você recebe a visita e depois recebe a oferta de compra, você vai estar muito mais tentado a aceitar a compra do que se você não tivesse aceitado a visita. Então a reciprocidade ela é incrível. Ele dá outro exemplo, que é a instituição Hare Krishna, que é daquelas pessoas que se vestem de uma forma mais simples e que pedem colaborações para a sua organização. E lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu não sei, não tenho essa recordação, mas fala que eles aumentaram muito a arrecadação de doações quando eles começaram a oferecer ou um livrinho com os ensinamentos do Hare Krishna ou uma flor para as pessoas no aeroporto. Simplesmente ofereciam a flor e elas falaram que não precisava nada em troca, que aquela flor era um presente do Hare Krishna para aquela pessoa. Então olha o poder da reciprocidade. Eu vou começar a usar muito essa questão da reciprocidade em minhas palestras. Por quê? Porque muitas das minhas palestras, elas são focadas em você depois comprar meus cursos online, adquirir principalmente meus cursos online. E também eu tenho uma lembrança, as pessoas lembrarem de mim como uma autoridade. Então uma das dicas é você distribuir alguma lembrança. E hoje, essa semana, eu tive uma ideia incrível. Eu fiz uma apresentação aqui na Bahia, aqui em Salvador. A propósito, eu estou aqui em Costa do Sauípe. Então, uma ideia que eu tive conversando com uma pessoa, oferecer uma cocadinha baiana. Porque eu sou um japonês baiano, então vai ficar perfeito eu distribuir uma cocadinha baiana para as pessoas. Então, além da cocadinha, colocar um cartão, alguma mensagem. Isso é fundamental, porque vai estimular a estratégia da reciprocidade. Então qualquer outro pedido, as pessoas vão ficar com vontade de retribuir. Então fica essa dica, essa primeira dica do livro, As Armas da Persuasão. E eu vou gravar vários outros vídeos sobre esse livro. No final você vai ter um mini curso desse livro, porque eu estou apaixonado. Eu acho que esse livro é muito bacana e acho que é fundamental para qualquer profissional de marketing, de administração, enfim, qualquer profissional, porque todos nós vendemos nossas ideias. Eu vou ler alguns depoimentos. O melhor livro de marketing escrito nos últimos 10 anos, The Journal of Marketing Research. Um verdadeiro clássico da psicologia da persuasão. Se você não ler este livro, vai bater de cabeça na parede e desperdiçar dinheiro. Essa dica é do Guy Kawasaki, que trabalhou na Apple durante muito tempo, numa área de inovação, se eu não me engano. Então fica essa dica e aguardem os próximos vídeos. E só mais uma coisa, o Steve Jobs, ele sempre fala isso. Eu também estou gravando alguns vídeos sobre o livro Faça como Steve Jobs e crie apresentações incríveis a qualquer momento. Então fica essa dica, um abraço e até o próximo vídeo.